Hello! Então, hoje nós vamos fazer uma aula mais voltada para o posto de imigração, né, e alfândega. Quando você chega em um outro país, a primeira coisa que você faz é passar por essa imigração alfândega, tá? Em inglês a gente diz Customs and Immigration. Então, quando você passa por ali, mesmo que você tenha ou não que ter um visto de entrada, é obrigatório passar por ele. E normalmente eles vão te fazer algumas perguntas. E é assim, alguns lugares, alguns países, e também depende de quem está fazendo a entrevista para você, de como ele está te vendo, ele vai fazer as perguntas mais básicas ou não vai fazer pergunta nenhuma, ou simplesmente vai pedir para ver seu passaporte e só. Então depende muito, tá? Não tem uma regra, tipo, eles vão fazer todas essas perguntas ou não vão fazer perguntas, não tem regra. Simplesmente vai de acordo com quem está te entrevistando. Então, o que eu fiz? Eu separei algumas perguntas que são as mais comuns. Podem acontecer outras perguntas? Podem, mas essas são as mais comuns, tá? Que normalmente eles fazem. A primeira coisa que eles vão pedir é para ver o seu passaporte. Então, eles vão te perguntar exatamente assim: Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Então, as perguntas são eles que vão fazer, não vai ser você. Qual vai ser o seu foco? Estudar as respostas, tá? Então, quando ele te disser, Can I see your passport, please? O que você vai fazer? Você vai entregar o seu passaporte e você vai dizer, Here you are. Here you are. Ou você pode dizer, Here it is. Here it is. O que você está dizendo com essas duas frases? Aqui está. Só isso. Então, here you are. Here you are. Here you are. Ou here it is. Here it is. Here it is. A próxima pergunta que eles podem fazer para você é: What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Ou Why are you here? Why are you here? As duas perguntas, eles querem saber a mesma coisa. Por que que você está indo para aquele lugar, para aquele país, tá? Então, what is the purpose of your visit? Qual é o motivo da sua viagem? E why are you here? Por que que você está aqui? Com essas duas perguntas, qualquer uma delas, você pode responder da seguinte forma: tourism, 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 que é turismo. Você pode responder direto assim. Ou você pode responder I'm here on vacation. I'm here on vacation. Eu estou aqui de férias. I'm here on vacation. I'm here on business. Business. I'm here on business. Trabalho, estou aqui a trabalho. I'm here to visit a friend. To visit a friend. Para visitar um amigo. I'm here to study. To study. Para estudar. Então, depende do seu propósito de ir para aquele país, você vai responder. Então, se for turismo, tourism. Se for férias, vacation. Se for trabalho, business. Se for visitar um amigo que já mora lá, to visit a friend. Se for estudar, to study. Então, você vai responder de acordo com o que for verdadeiro para você, tá? Esse I'm here, ele deixa a resposta mais completa, tá? Não é obrigatório falar. I'm here, eu estou aqui, tá? É essa a resposta. A próxima pergunta que podem fazer para você é Where will you be staying? Where will you be staying? Aonde você vai ficar? E aí você vai responder de acordo com o que é verdadeiro para você. At a hotel, at a hotel, at
a hotel, em um hotel. At a hostel. Hostel. Hostel são aqueles hotéis mais baratinhos, tá? São bem baratos. Normalmente mochileiro gosta muito de hostel. Então você pode responder at a hotel, se você for ficar num hotel comum, num hotel normal. At a hostel. Hostel. Se você for ficar nesses chamamos de albergues, tá? Se você for ficar nesse hotel bem baratinho. Dependendo do que você for responder, eles podem te pedir para mostrar a reserva, tá? May I see your booking? May I see your booking? Ou may I see your reservation? As duas palavras, booking e reservation, significam a mesma coisa. Então, may I see, eu posso ver. May I see your booking? May I see your reservation? Se eles te pedirem, é só você entregar o papel da reserva e dizer a mesma coisa que você disse no passaporte. Here you are ou here it is. É a mesma coisa, tá? Também podem te perguntar, which city is your final destination? Which city is your final destination? Final destination. O que é isso? Qual que é a sua cidade? Qual é a cidade que tem de destino final? Até qual cidade? Em qual cidade que você vai? E aí você diz o nome da cidade que é o destino da sua viagem. Então, aqui é só responder o nome da cidade. Também podem te perguntar, have you been to United States before? Se você for para os Estados Unidos, eles vão perguntar como United States ou USA. Have you been to United States, USA before? Você já esteve nos Estados Unidos antes? Se sim, você vai dizer yes, e aí você diz o número de vezes. Por exemplo, eu estive 2 vezes aqui. Yes, 2 times. Ou já estive 3 vezes nos Estados Unidos. Yes, 3 times. E assim por diante. Se você nunca esteve, você pode responder no, this is my first time. No, this is my first time. This is my first time. No, this is my first time. No, this is my first time. Não, essa é a minha primeira vez. No lugar, se você for para Inglaterra, então eles vão te perguntar, have you been to England before? Então, no lugar do USA, eles vão colocar o nome do país onde você está tentando entrar, tá? Have you been to England before? United Kingdom é o Reino Unido, tá? Have you been to United Kingdom before? Have you been to Canada before? Have you been to Australia before? E assim por diante, tá? E aí você responde com, se sim, yes, e aí você fala o número de vezes, e se não, você vai responder, this is my first time. A próxima pergunta que pode ser feita é, how long are you staying? How long are you staying? Ou, how long will you be staying? How long will you be staying? Ou, how long do you plan to stay in the... E aí ele fala o nome do país, in the United States, ou in the USA, ou in England, ou in United Kingdom, ou in Australia, in Canada, enfim. Ali ele vai completar com o nome do país onde você está tentando entrar, tá? How long are you staying? Ou, how long will you be staying? Ou, how long do you plan to stay? Todas elas querem dizer há quanto tempo que você irá ficar. Todas elas querem dizer a mesma coisa, tá? Aqui o que você tem que ter em mente? Que as suas datas da passagem, que ele está com o seu passaporte, com as suas passagens na mão, tem que bater com a sua resposta, tá? Então, se a sua passagem de ida e volta vai dar 15 dias, você vai dizer 15 days.
I'm staying for. I'm staying for, tá? Eu vou ficar por. I'm staying for. E aí você vai falar a quantidade, o tempo que você vai ficar ali. 15 days, 15 dias. 10 days, 10 dias. 2 weeks, né? 2 semanas. A month, um mês. Enfim, tá? Então, ali os exemplos. 10 days, 2 weeks, 1 month. Depende da data que tá na sua passagem, tá? De ida e de volta. Tem que bater, tá bom? Também eles podem perguntar. Se eles acharem que você está indo para ficar na casa de alguém, que algum familiar mora lá, eles podem te perguntar isso. Do you have any family here? Do you have any family here? Você tem familiares aqui? Você tem parentes aqui, né, morando lá? Se sim, você vai dizer quem é o seu parente. Yes, my sister, my brother, my cousin, my aunt, my uncle, enfim. Aí você vai ter que ver qual é o parentesco que ele tem com você, e aí você vai dizer esse parentesco. My sister, minha irmã, my brother, meu irmão, my cousin, meu primo, minha prima, tá? E se você não tiver ninguém lá morando lá, ou você não quiser dizer, tá? Você ficar em um hotel e aí você não precisa, né, responder que você tem família lá, você pode só responder não. Simples assim, não. Ah, essa daqui também a gente já viu, which city is your final destination, né? Qual cidade que é o seu destino final. Então, só dizer o nome da cidade. Essa também eles podem perguntar, é algo comum de acontecer. How much money do you have? How much money do you have? Quanto dinheiro que você tem? Para você entrar num país, normalmente você leva algum dinheiro em cash, em notas, né, em dinheiro vivo. Ou naqueles cartões de viagem, né? Então, normalmente, agências de viagem sempre vão te orientar se você tem que levar, quanto você tem que levar. Então, how much money do you have? Às vezes eles podem te perguntar isso, quanto dinheiro que você tem aí com você. E aí você vai dizer a quantidade que você tem. Então, se você tem $500, você vai dizer $500. Se você tem 500 euros, 500 euros. E se for libras esterlinas, então 500 fugiu, pounds. Sorry, 500 pounds. Então, depende do país que você vai levar a moeda corrente deles e aí você vai dizer quanto você tem da moeda corrente deles. Aqui você tem que saber números, tá? Where have you traveled from? Where have you traveled from? Ou seja, de onde você está vindo? Né? De que país que você vem? E aí você vai responder, I'm from Brazil. Simples assim. Então, se eles te perguntarem, where have you traveled from? Você vai dizer, I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Simples assim. E aqui a última pergunta do nosso vídeo de hoje é a respeito do seu trabalho. Pode ser que eles te perguntem qual é o seu trabalho, né? O que você faz lá no seu país. Então, as duas perguntas que podem surgir são What do you do? What do you do? O que você faz? Qual é o seu trabalho, né? Ou What's your job? What's your job? As duas perguntas querem dizer a mesma coisa. What do you do? What's your job? Qual é o seu trabalho? Então, o que você vai responder? Você vai começar com I'm, e aí você fala qual é a sua profissão. Aconselho a pesquisar qual é a sua profissão, como que fala ela em inglês, pesquisa, anota, tá? E leva isso junto com você, se acaso você precisar. Por exemplo, eu sou professora, então o nome da minha profissão é teacher. Então, se eu chegar lá e eles me perguntarem, what do you do? Eu vou responder, I'm a teacher.
I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou uma professora, tá? Então, essas são as perguntas mais comuns, tá? De quando você chega em um país, né? Quando você vai entrar em um país, você vai passar pelo Customs and Immigration, você vai passar pela alfândega e imigração. E aí eles podem te fazer essas perguntas. Algumas delas podem não ser feitas, podem ser feitas todas, podem ser feitas algumas além dessas que estão aqui. Tudo depende de quem está fazendo a entrevista com você. Então, para finalizar, o que eu aconselho? Volta o vídeo, veja onde você vai focar os seus estudos, nas respostas, tá? Sempre nas respostas. As perguntas são eles que vão fazer. Então, o que você tem que fazer é prestar atenção no momento em que eu estiver falando as perguntas, para você conseguir identificar quando eles forem te falar, tá? E você treinar as suas respostas. Então, escuta a pergunta, pausa, tenta responder e aí você solta para ver se você está respondendo da maneira correta, tá? Escuta a pergunta, pausa, responde. Escuta a pergunta, pausa e responde. Vai fazendo como se eu estivesse fazendo a pergunta para você e você respondendo, ok? Então é isso por hoje.